capítulo 14. A partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Somente até aqui, podem sentar para a gente mesmo. Amém. Glória a Deus. Assim como na nossa vida, em muitos momentos de dificuldade que passamos, assim como os discípulos estavam aqui sendo açoitados pelas águas do mar, muitas vezes acontece na nossa vida, diante de muitas situações, diante de muitas circunstâncias, diante de muitas coisas que passamos na nossa vida. Às vezes, nós nos vemos assim como Pedro, que até quis dar o primeiro passo, ele quis ir até Jesus, ele tomou a decisão de ir até Jesus. Mas como o mar estava revolto, ele ficou com medo. Ele olhou para aquela situação em que ele se encontrava, andando sobre as águas, querendo ir até Jesus, mas não conseguiu. E ali ele se viu nas águas se afundando. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Diante de muitas dificuldades que passamos, a situação não é nada favorável a nós naquele momento. Porque nós nos vemos numa guerra. Nós vemos a nossa casa se afundando, se destruindo. Todos aqueles para quem a gente ora e entrega a Deus, só fazendo coisas contrárias à palavra do Senhor. E ali nós clamamos a Deus: Senhor, por que tudo está desse jeito?
Eu estou aqui fazendo a tua vontade, estou orando, estou fazendo tudo conforme o Senhor pede, e a minha casa está sendo destruída, os meus estão se entregando a Satanás. E nesse momento nós acabamos ficando um pouco duvidosos, mas depois a gente olha para o céu e fala: Senhor, me perdoa por este momento de fraqueza, mas eu creio que o Senhor vai entrar com providência em tudo isso que nós estamos te entregando, em tudo isso que eu te entreguei, em tudo isso que eu estou passando. Eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu sei que o Senhor é Deus que pode entrar com providência em tudo isso que eu tenho vivido. E é isso que nós temos que fazer diante das dificuldades. E não se entregar a um momento de fraqueza. E não se entregar aos nossos pensamentos contrários à palavra do Senhor, porque muitas vezes é isso que o inimigo coloca na nossa mente. Você não vai conseguir. Se entrega, para de servir a esse Deus, ele não te ajuda em nada. Mas a gente sabe que tudo isso que ele põe na mente da gente é tudo mentira. É mentira, porque se a palavra de Deus fala que Ele está conosco em todos os momentos, que Ele é Deus de milagre, por que não acreditar nisso? Repreende tudo que o inimigo tem posto na sua mente, que você sabe que Deus não se agrada, e pede para que Deus te ajude, para que Deus te dê forças para recusar todas as bandejas do inimigo. Deus é um Deus de milagres. Olha na palavra dele quantos milagres ele fez, quantos milagres Jesus fez. Deus criou o mundo. Aí já é o primeiro milagre. Deus preparou tudo para depois nos criar o ser humano. Se fosse de qualquer jeito, por que Deus criaria tudo primeiro, todos os alimentos, todos os animais, tudo para que Ele pudesse colocar a gente aqui? Deus abriu o mar para que o povo de Israel passasse. Deus tirou o povo do Egito. Jesus abriu os olhos do cego. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que padecia há 12 anos. Como que uma pessoa pode padecer 12 anos perdendo sangue e ainda continuar viva? É porque Deus tinha propósito em tudo aquilo. Eu passei pela cura de Deus, porque, como os irmãos sabem, teve um tempo, há uns meses atrás, eu fiquei doente. E mesmo que não foi constado nos exames, eu sei que eu estava com câncer, uma doença no sangue. Eu sei que era, porque Deus falou através do servo dele, e eu fui curada. Milagrosamente eu fui curada. O que Deus não pode fazer na nossa vida? Se Deus deu a vida
para um morto. Lázaro ressuscitou. O que Deus não pode fazer? Deus deu a vida naquele vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Deus levantou aquele exército que já estava morto. O que Deus não pode fazer por você nessa noite? Glória a Deus. Deus pode fazer tudo. Deus é Deus que dá a vida e Ele mesmo tira a vida. É Deus que abre a porta e fecha a porta. É Deus que cura e Ele mesmo fere por amor a nossa alma. Glória a Deus. O que te impede de servir a Deus como Ele pede? O que te impede de abrir mão da sua própria vontade para servir a Deus e fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus sim é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Mas a nossa vontade, para onde vai te levar? Se eu fizesse a minha vontade como eu fazia antes de servir a Deus, eu creio que eu nem aqui estaria mais. Porque a vontade da carne é a vontade de Satanás. É sair pelo mundo, é ouvir músicas que não agradam a Deus, é usar roupas que não agradam ao Senhor, é beber, é fazer tudo contrário à palavra do Senhor, é fazer tudo contrário ao que Deus nos ensina. E nós temos que deixar tudo isso, deixar a nossa vontade para poder fazer a vontade de Deus e adorar o Senhor verdadeiramente e servir ao Senhor de verdade. E não ficar duvidando das coisas do Senhor, não ficar duvidando da palavra de Deus. Como que muita gente quer ganhar o reino dos céus fazendo a sua própria vontade? Falar de Deus é fácil. Falar que serve a Deus é fácil. Mas ser a igreja do Senhor, ser um servo temente a Deus, não é nada fácil. Tem muitas pedras no caminho, tem muitos espinhos no caminho do servo de Deus. Se hoje alguém que fala que serve a Deus não estiver passando por uma luta, por alguma coisa difícil, é mentira. Muita gente fala por aí: eu sirvo a Deus, agora é só milagre, agora é só vitória. Não é só vitória. Servir a Deus não é fácil. E nós sabemos muito bem disso. Porque a vitória maior vai ser lá no céu, quando estivermos lá. Mas para isso nós temos que fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se engana aquele
aquele que fala aqui fumando, bebendo, se prostituindo, vai estar lá no reino dos céus. Satanás é bom para enganar aqueles que não se enchem do Espírito de Deus, daqueles que não se alimentam da palavra do Senhor. Vamos deixar de fazer a nossa própria vontade. Vamos começar a adorar a Deus de verdade. Glória a Deus. Vamos se prostrar diante de Deus e pedir para que o Senhor Jesus troque as nossas vestes, para que Ele nos encha do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos se limpar de tudo aquilo que Deus não se agrada. E creio que ninguém aqui precisa que nós apontemos os erros de cada um, porque cada um aqui sabe bem o que agrada a Deus e o que não agrada. Vamos deixar de fazer a nossa própria vontade. A palavra de Deus mesmo fala: sede santo, assim como eu sou santo. Se prostre diante de Deus de verdade. Clame a Ele. Clame a Deus para que Ele te limpe. Expõe diante de Deus tudo aquilo que tem feito você se afastar do Senhor, tudo aquilo que você tem feito de errado, porque Deus pode te limpar. Ele é o único que pode nos limpar de todos os nossos erros, os nossos pecados do passado. Deus joga no mar do esquecimento. E se você tem uma vida reta diante de Deus, quem é que vai te acusar dos teus erros do passado? Mas se você finge ter uma vida com Deus, tem muitos para te apontar, principalmente o inimigo. Ele é aquele que faz você fazer as coisas erradas e depois te envergonha. Mas Deus não envergonha ninguém. Deus é o único que está pronto e de braços abertos para nos receber, se nos arrependermos verdadeiramente de todos os erros do nosso passado, de todos os pecados que vemos fazendo. Deus é o único que pode nos perdoar. Deus é o único que pode nos consertar. A palavra de Deus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Derrama diante de Deus. Se derrama diante de Deus, porque Ele pode nos dar o descanso que nós precisamos. Deus quer nos salvar. Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos por Deus, porque preferem ficar fazendo a vontade do inimigo, porque é mais prazeroso, porque é mais fácil. Andar nos caminhos do Senhor é abrir mão de tudo. De tudo. Não só de uma coisinha ou outra, mas é tudo.
para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. E que todos venham pensar verdadeiramente em tudo aquilo que tem se passado na vida de cada um. Que nós venhamos nos consertar diante da presença de Deus. Que nós possamos se arrepender verdadeiramente. Pedir perdão e perdoar. Porque sem isso também não adianta. Se a gente não perdoa o nosso irmão, como que Deus vai nos perdoar? Se a palavra mesmo fala que nós temos que liberar perdão para que Ele possa nos perdoar. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.